todos que estão aqui participando desse culto e também aqueles que vão assistir depois, porque sempre deixamos o culto também disponível online, posteriormente. Nos últimos cultos nós temos falado sobre a temática de que Jesus é o pão da vida. Todo o capítulo 6 do Evangelho de João, ele tem justamente enfatizado isso, que Jesus é o pão da vida. E hoje nós vamos ver o final do capítulo 6 de João, quando o apóstolo Pedro pergunta diante das palavras de Jesus: e então, para onde nós vamos ou a quem iremos? É sobre isso que nós vamos meditar em nosso culto de hoje. E convido a todos a nós cantarmos o primeiro hino, Pai, por teu Filho Salvador. Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifique o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Teu Filho nos uniu no Calvário, sobre a cruz nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Louvado seja o nosso Pai de amor. Convido todos a se colocarem de pé para o nosso momento da confissão dos pecados, que é o momento em que nós nos achegamos na presença de Deus para diante dele nós confessarmos os pecados que nós cometemos contra Deus e também contra as outras pessoas, contra o nosso próximo. Nós seguimos a nossa liturgia conforme está disponível. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti,
por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. O Deus de toda misericórdia entregou seu próprio Filho à morte e por ele nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Amém. O salmo para o nosso culto é o salmo de número 34, conforme está aí também, e ele já está disponível também aí na nossa projeção. A partir do versículo 12 até o versículo 22. A partir do versículo 12, nós vamos ler conforme está aí na tela. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Mas Ele é contra os que fazem o mal. E assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Nós vamos orar. Ó Deus, nosso bondoso Pai, Tu és um Deus que está sempre à nossa volta, um Deus que cuida de nós. Por isso nós te agradecemos. Mas também és um Deus que acima de tudo, quer que nós andemos sempre no teu caminho e busquemos em ti o verdadeiro pão da vida, pois nós precisamos desse pão para vivermos a nossa vida espiritual, para lutarmos contra o pecado, para também vivermos em constante arrependimento. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, dá-nos sempre desse pão, ajuda-nos para que em nossa vida possamos sempre te seguir, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Nós cantamos o próximo hino, Exultantes te adoramos.
Nós temos hoje aqui 2 crianças, né? Podem vir um pouco mais para frente. Muito bem. Vou aqui fazer algumas perguntas para vocês, tá? Para vocês entenderem um pouquinho disso que a gente está falando no culto de hoje. Tá certo? Vocês sabem o que é tomar uma decisão? É difícil isso, né? Difícil. Essa palavra é muito difícil, né? Isso é uma coisa para os adultos, tá? Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Vocês, de vez em quando, escolhem que calçado vocês querem usar? Escolhem? Você também escolhe ou sempre a mãe que escolhe? A mãe que escolhe, mas às vezes você escolhe algumas coisas, né? O que você escolhe? Um brinquedinho? Você, o que você escolhe? Que tênis usar, né? Às vezes que roupa, né? Então a gente escolhe, certo? A gente escolhe, né? Como é que é teu nome mesmo? Eliane. E você? Christian e Eliane. Às vezes vocês escolhem, certo? Assim também o papai e a mamãe também escolhem. Só que às vezes para o papai e para a mamãe tem que fazer umas escolhas bem difíceis. Quando a gente é pequeno, a gente escolhe coisas bem simples, né? Que brinquedo usar, mas a gente escolhe. E assim a gente vai crescendo e continua escolhendo. Sempre de novo a gente escolhe. Todo dia a gente escolhe alguma coisa, certo? Mas tem alguém que também nos escolheu para nós sermos os filhos dele. Você sabe quem é esse? Quem é? Deus. Jesus, né? Então, tem alguém que nos escolheu também, que é Jesus. Ele escolheu Christian e a Eliane para ir para o céu. Sabia? Isso é uma coisa muito bonita, isso é maravilhoso, isso é fantástico. Então, podem ter a certeza, assim como a gente vai escolhendo umas coisas, Jesus escolheu a gente para ficar com Ele um dia. Isso é uma coisa muito bonita, isso é maravilhoso, é a coisa mais sensacional que a gente pode ter na vida. Só que depois eu vou falar para os adultos algumas outras coisas, né? Do quanto a gente tem que cuidar disso que Jesus fez por nós, tá bom? Então, eu vou fazer uma pequena oração, tá? Vocês podem repetir comigo, vocês fechem os olhos, depois vocês podem voltar lá para o papai e para a mamãe, tá bom? Querido Jesus, podem repetir? Muito obrigado, porque você me escolheu. Amém. Muito bem, tá bom? Vocês podem então agora voltar lá para o papai e para a mamãe, tá bom? Muito obrigado por vocês terem vindo aqui, tá bom? Como diz Jesus, né, em seus evangelhos, nós deveríamos ser como as crianças, para podermos receber aquilo que Ele nos dá. Mas nem sempre a gente consegue ser tão criança assim em nossa vida prática, né, para conseguirmos fazer o que Deus quer. E os nossos textos de hoje para o culto, o texto do Antigo Testamento é o texto que encontramos em Josué, no capítulo 24, versículos 1, depois a primeira parte do versículo 2 e depois do 14 até o 18. Depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel, chamou os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles se apresentaram diante de Deus.
Então Josué disse a todo o povo, e a partir do versículo 14: portanto, agora temam a Deus o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra que vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor nosso Deus quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão na terra do Egito. E vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nessa terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. E o outro texto que nós encontramos em Efésios, a partir do versículo... Efésios capítulo 5, a partir do versículo 6 até o 21. Efésios 5, 6 até 21. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, trago todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz, e por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. E a leitura do Evangelho nós encontramos em João capítulo 6, a partir do versículo 51. João 6, 51 e versículos seguintes. Durante a leitura do Evangelho nós ficamos de pé. João 6, a partir do versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que esse homem pode dar
a sua própria carne para a gente comer. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai tem a vida, foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá a vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Nós vamos agora confessar a nossa fé usando as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à nossa mensagem, nós cantamos o próximo hino: buscai primeiro o reino de Deus. da boca
e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pois todo que pede receberá, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O texto para a nossa mensagem é o texto do Evangelho, mas também o texto de Josué. Esses dois textos nós vamos nos basear para fazer a nossa reflexão de hoje, tendo como tema decisões. Que Deus Espírito Santo nos acompanhe para que a sua palavra faça morada em nossos corações e também dê muito fruto. Amém. Em nossa vida, nós tomamos decisões o tempo todo. Ou como falamos com as crianças, fazemos escolhas. Desde muito cedo, nós começamos a tomar pequenas decisões. E ao longo da vida, as decisões, de alguma forma, continuam. Tem decisões que são simples, que não exigem uma grande reflexão. E nós fazemos isso o tempo todo. Talvez pensando, que roupa eu vou usar hoje para ir ao trabalho? São decisões relativamente simples, e assim tantas outras que são do dia a dia, que não exigem uma profunda reflexão e não têm consequências mais profundas. Mas existem algumas decisões que são muito mais complexas, e as consequências também são muito maiores, muitas vezes por um período da vida, ou quem sabe, por que não dizer, por toda a vida. Podíamos dizer, sim, mas se eu não me decidir por nenhum lado. Tem um autor chamado George Forel, que diz assim que quando não tomamos decisão, também é uma decisão de não tomar decisão. Então, de alguma forma, ele diz, nós estamos sempre tomando alguma decisão. Somos responsáveis, portanto, pelas decisões e também por suas consequências. Há uma pequena fábula que nos conta o seguinte: dois animais de carga iam por um determinado caminho quando chegaram numa encruzilhada e começaram a discutir entre si qual caminho seguir. Um tentava convencer o outro por qual caminho deveriam ir. E um disse, vamos por aqui, veja só, essa trilha aqui tem muitas pegadas, com certeza é o melhor caminho por onde ir. E acabou convencendo o outro que pensava que a outra trilha poderia ser melhor, mas de fato havia nelas poucas pegadas. Depois de andar por um tempo, chegaram a um rio que parecia tranquilo, mas era um rio traiçoeiro em suas águas, e ao tentarem atravessar, os dois morreram afogados. O que faltou para esses dois
Na hora de tomar a decisão era talvez aprofundar um pouco mais aquilo que eles queriam fazer dali para frente. De fato, a trilha que eles pegaram tinha muito mais pegadas que a outra. Só que essa trilha tinha somente pegadas de ida, nenhuma pegada de volta. A outra trilha tinha de fato poucas pegadas, mas tinha pegadas de ida e tinha pegadas de volta. Portanto, eles tomaram um caminho que não tinha volta. No texto de Josué e também no texto de João, nós temos duas coisas bastante parecidas. No primeiro, Josué está liderando o seu povo na saída do Egito, já quase chegando na terra prometida. Ele reúne o povo, porque naquela trajetória de 40 anos, depois de muito clamar para sair do Egito, o povo começa a olhar de volta para o Egito, e nós falamos isso no culto passado, e começa a achar que no Egito era melhor, porque ali eles tinham se apegado a uma série de coisas, inclusive a parte religiosa que eles tinham trazido do Egito. Mas não só, dentro da história do próprio povo, muitos haviam se apegado e ainda estavam ligados a coisas muito mais antigas, que eram as divindades lá de onde tinham vindo os seus antepassados. E aí Josué, como líder, precisa chamar aquele povo e precisa colocar diante deles que eles tomem uma decisão, que eles decidam o que vão fazer. E aí ele diz assim: portanto, agora temam a Deus o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis, esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra que vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos o Senhor. Jesus diz palavras semelhantes, lá a partir do versículo 60, quando diz: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Nada disseram a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanharam. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Tanto Josué quanto Jesus usam palavras fortes em relação ao seu povo. Josué, como grande líder, chegou o momento em que ele teve que fazer isso para que o povo de fato entrasse na terra prometida, que estava logo ali, estava a um passo de onde eles estavam, convictos, mas convictos mesmo, de que eles só estavam chegando lá porque Deus os estava levando. Mas muitos deles não achavam assim, achavam que era por eles mesmos, por suas próprias forças, por sua própria vontade, e viviam resmungando, viviam reclamando, tanto de Moisés, que era o líder anterior, quanto do próprio Josué. Então chegou a hora em que Josué teve que usar palavras mais duras contra ou para chamar a atenção do seu povo. No outro texto, nós vemos Jesus. Se nós pensamos em Jesus, nós muitas vezes nos acostumamos com Jesus
que é aquele pastor de ovelhas que carrega os cordeirinhos no colo, aquele Jesus que carrega as crianças no colo, aquele Jesus que ajuda todos, que está sempre pronto a auxiliar. E aqui nós vemos um Jesus usando palavras mais duras, um Jesus que precisa dizer: é por isso que vocês querem me abandonar? Só por causa disso? E eles reclamando: o que ele ensina é muito difícil, não é possível aceitar esses ensinamentos, está exigindo muito. Quando nós pensamos nas palavras de Josué, e quando nós pensamos nas palavras de Jesus, nós pensamos também em nós. Por um lado, nós temos a liberdade de decisão. Nós estamos o tempo todo tomando decisões, como nós falamos no início. Decisões simples, mas muitas vezes decisões que são fundamentais, decisivas para toda a nossa vida, mas também e principalmente em relação à nossa vida espiritual. Por isso nós também precisamos muitas vezes ouvir essas palavras de Josué. Precisamos ouvir essas palavras mais duras de Jesus, quando Ele nos chama também e diz: preste atenção, olha para tudo aquilo que eu fiz por vocês. Quando Josué chama a atenção do seu povo, ele chama a atenção porque havia muita coisa que estava atrapalhando a vida espiritual do seu povo. Eles estavam apegados aos falsos deuses, e a consequência de continuarem apegados a esses falsos deuses era um risco para a sua vida espiritual, para o seu culto, para a chegada na terra prometida, para a sua própria salvação. Por isso, Josué precisa usar palavras duras para trazer o povo de volta e acordá-los novamente. E por isso ele pergunta: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Porém eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Esse texto, talvez alguém lembre, quando diz, numa linguagem mais antiga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo responde: portanto nós serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Foi, portanto, positiva a ação de Josué em relação ao seu povo. Eles precisaram ouvir isso para novamente se voltarem para o Deus. Jesus faz algo muito semelhante. Nós lemos isso em cultos anteriores, em todo o capítulo 6 de João. Quando Jesus recebe o povo, quando eles vão atrás dele, e ele diz: vocês não estão aqui por causa daquilo que eu posso, porque eu sou o pão da vida. Vocês estão vindo atrás de mim porque eu multipliquei os pães. Vocês estão interessados apenas no pão físico e não no pão espiritual. E quando ele diz isso, o povo diz e reclama, porque ele ensina muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Eles queriam continuar somente sendo servidos do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual. E por isso Jesus precisa fazer a mesma pergunta aos 12, porque eram aqueles que iriam continuar os seus ensinamentos, eram eles, portanto, que seriam o início da igreja cristã. E ele pergunta: será que vocês também querem ir embora? E Simão Pedro responde por todos, obviamente, diz: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. Portanto, tanto Josué quanto Jesus, ao usarem essas palavras mais enfáticas e duras, fazem com o propósito de chamar o povo de volta para o verdadeiro caminho, para
o caminho que leva à vida eterna. Josué e Jesus chamam atenção para uma questão fundamental: a salvação eterna. É claro que nós sabemos que quem nos dá a fé, e nós ensinamos isso, é o Espírito Santo. A fé e a salvação é um presente de Deus. Nós sabemos disso. Mas no momento em que nós temos a fé, quem é responsável por nossa própria fé somos nós. Isso nós não podemos delegar para ninguém. Ninguém pode fazer por nós. Uma mãe ou um pai não pode fazer por seus filhos, os filhos não podem fazer por seus pais. Podemos sim auxiliar um ao outro, mas a fé é individual. Cada um, portanto, deve cuidar da sua própria fé. As nossas decisões têm consequências. E quando se trata da nossa fé, pode significar vida ou morte espiritual. Sabemos que, assim como o povo do Antigo Testamento, também nós temos muitas concorrências espirituais por aí que tantas vezes tentam nos desviar do verdadeiro caminho. Sem contar que o próprio inimigo de Deus, Satanás, também tenta nos afastar e nos levar por inúmeros e inúmeros caminhos que existem por aí. Nem sempre nós queremos os ensinamentos de Jesus. Há muitas vezes coisas muito mais atraentes por aqui que nos seduzem e nos levam para longe da salvação eterna. Por isso, as palavras de Josué e as palavras de Jesus são importantíssimas também hoje para mim, para todos nós. Cuidado, não dar a devida importância para a vida espiritual pode custar caro. Por isso, as palavras do povo de Deus lá em Josué, quando dizem: nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus, e as palavras de Pedro: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna, devem ser também as nossas palavras. Sim, nós temos que ter certeza disso. Nós também queremos continuar servindo ao Senhor, porque somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Somente Ele é o pão verdadeiro. Por isso, a decisão de continuar cuidando da vida espiritual, ela é nossa. Ela é de nossa responsabilidade. Isso nós não podemos delegar para ninguém. Porque o dia que Cristo nos chamar, Ele vai nos chamar individualmente, cada um de nós, para estarmos com Ele na eternidade. Essa, portanto, deve ser a nossa decisão diária. Sim, nós queremos servir ao Senhor, nós queremos estar com Ele, porque somente com Ele, ligados com Ele, é que nós teremos a vida eterna que Ele preparou para todos nós. Como nós falamos antes para as crianças, Jesus nos escolheu. Ele nos escolheu para sermos dele. E com certeza nós queremos continuar sendo dele pela fé. Que Deus, Espírito Santo, assim nos conceda e abençoe hoje e sempre. Amém. Nós vamos cantar o ofertório, vocês podem acompanhar que vai ser projetado. Fora da tua presença.
e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário Espírito. Nós sempre pedimos que Deus nos mantenha com espírito voluntário para que nós andemos sempre no seu caminho. E nós precisamos disso, precisamos da ajuda de Deus para andarmos no caminho reto e assim nós ficarmos sempre com Ele. Nesse momento nós trazemos ao altar as nossas ofertas de gratidão. Esse é o momento da nossa oração geral. Alguém tem algum pedido, alguma intercessão? Algum agradecimento especial? Se não temos nada em específico, com certeza todos nós temos muitas coisas que lembramos e podemos incluir mentalmente também nesse momento em nossas orações. Vamos orar. Ó Deus, nosso bondoso Pai, nós sempre chegamos à Tua presença na certeza de que Tu és um Deus que quer o melhor para nós. Nós sabemos disso. Mas muitas vezes nós acabamos querendo fazer do nosso jeito. Muitas vezes nós somos como o povo de Deus no Antigo Testamento, resmungamos e reclamamos, achando que a Tua exigência é muito grande. Muitas vezes nós fazemos como fez o povo quando estava com Jesus,
Reclamamos que teus ensinamentos são difíceis? Na verdade, ó Deus, sabemos que isso faz parte da nossa forma que muitas vezes nós queremos fazer e viver do nosso jeito. Por isso nós pedimos perdão e pedimos, ajuda-nos, para que em nossa vida nós possamos sempre decidir para ficar contigo e dessa forma nos alimentarmos do verdadeiro pão, que é a tua palavra, que é o teu ensinamento, que é a tua ceia, porque ela nos perdoa e ela nos fortalece. Colocamos diante de ti também, ó Deus, todas as pessoas que sofrem, seja com dores e com sofrimentos corporais, físicos, ou seja também por sofrimentos psicológicos, ou seja, por sofrimentos espirituais. Ó Deus, esteja com todas essas pessoas para que em sua vida sintam o teu amor, sintam a tua proteção, sintam a tua presença. Mas também, ó Deus, nós queremos te agradecer por tantas bênçãos que derrama sobre todos nós, a cada momento, a cada instante. Muitas vezes não nos damos conta do quanto tu nos proteges, do quanto tu nos cuidas, do quanto estás conosco a todo momento e a todo instante. Por isso te agradecemos. Fica sempre conosco e nos abençoe ricamente. Por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso quantas vezes o comerdes em memória minha. Igual modo, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: bebei todos esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor esteja convosco para todos sempre. Amém. Na Santa Ceia, Cristo se doa para nós, se oferece. Como diz o texto de João, é ali que nós recebemos o verdadeiro pão espiritual. Aquele que perdoa nossos pecados, aquele que alimenta a nossa fé. E é disso que nós precisamos para viver o nosso dia a dia, a nossa fé alimentada. Portanto, venham à mesa do Senhor e comam do pão e bebam do cálice. Nós vamos proceder conforme já estamos acostumados, por grupos familiares, enquanto ouvimos uma música de fundo. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Coração
Nós vamos orar. Ó Deus, nós te damos graças porque mais uma vez nos trouxeste o conforto através do pão espiritual. Por isso te pedimos, ajuda-nos para que em nossa vida possamos sempre dar demonstração dessa nossa vida espiritual, da nossa fé. Fortalece-nos em Ti, hoje e sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.